Alô você, nós estamos começando mais um episódio aqui do Arival Cast. Eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Há 28 anos, você já sabe disso, né? Hoje nós estamos aqui com um tema teológico muito discutido nas redes sociais, um tema que muita gente tem dúvidas, e nós convidamos aqui o reverendo Nilson Júnior, casado com a Fernanda, pai da Valentina, pastor aqui da Igreja de Pinheiros, responsável pela Escola Teológica Sã Doutrina da IPP. Ele tem toda uma formação também, pós-graduação em Ciências Humanas, e é um servo de Deus que trabalha conosco aqui, e é com muita alegria que nós o recebemos aqui, Nilson. Eu que agradeço, reverendo Orival, mais uma vez aí, prazer, alegria, e falar desse tema aí que espero que a gente consiga transmitir, que é um tema teológico, mas extremamente prático, né? A gente experimenta todo dia. Muito obrigado. O tema será: somos verdadeiramente livres? Então, nós vamos discutir aqui sobre esse tema, que alguns entendem como livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio? Será que nós somos livres mesmo? Então, esse é o ponto fundamental que a gente vai discutir aqui. Mas antes da gente começar, eu queria falar um pouco dos nossos patrocinadores. Claro. E Revestimentos Ecológicos. Essa empresa é uma empresa que oferece pastilhas e placas de revestimentos que podem ser aplicadas diretamente na parede. Ou também dos azulejos resistentes. É material próprio para você que quer reformar a sua casa, né, sem fazer aquela bagunça toda. É um material ecologicamente muito bom, né, ecologicamente correto. E se você quer reformar a sua casa de forma fácil e sem fazer sujeira, então use o material Revestimentos Ecológicos. Tem um site para você entrar e você vai ter lá opções de diversos tipos de revestimento, www.riveste.com.br. E para você conhecer melhor essa empresa e esse produto, assista o vídeo a seguir. Vai trazer aí informações interessantes para você. Estamos aqui no meu sítio em São Roque, e estou fazendo uma reforma na minha cozinha com este produto aqui, olha. Nem sabia que isso aqui chamava tico-tico. Fiz retinha, 73 anos e estou aprendendo, e quero aprender muito mais nos 90. Encaixa, agora eu faço porrada. Estou tirando a torneira, agora eu vou pegar na ferra-copo. Olha o furinho aqui, gente. Tem que dar um estalinho. Perfeito. Vocês, jovens, vocês deixam de lero-lero, bora mexer o corpo. Gente, onde eu tô? Tô pequenininha, mas resolvo, gente. Aqui não tem preguiça. Vamos preenchendo todos os vãozinhos, limpando. Eu fiz, você também pode fazer. Mãos à obra. Esse episódio de hoje é patrocinado pela nossa editora missionária, editora Ezion. O nosso irmão Nilson, Nilson Júnior, nós estamos aproveitando aqui esse podcast, a presença dele aqui, porque foi lançado agora o livro A Ilusão do Livre-Arbítrio. Você tem aí o livro, pastor, só para mostrar aqui? Está aqui. Dá uma olhadinha aqui, gente. Lançamento saiu do forno agora, né? Foi lançado no domingo passado aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Ilusão do Livre-Arbítrio. Uma perspectiva bíblica sobre as escolhas humanas e nossa liberdade em Cristo. Então, o tema da discussão vai ser esse assunto hoje aqui, tá bom? Beleza. Também a editora Ezion está fazendo o lançamento de um clássico escrito por Charles Spurgeon, Tratado sobre o Bom Combate da Fé. Esse livro faz parte dessa série que a gente tem publicado aqui, só clássicos de escritores como John Knox, John Owen, Jonathan Edwards, e agora esse aqui, Tratado sobre o Bom Combate, de Charles Spurgeon, tá certo? Vai ser lançado agora no próximo domingo aqui na igreja e já está disponível também no nosso site, o site da editora Ezion. Vamos em frente, vamos lá. Bora. Pastor Nilson, frequentemente
nós ouvimos as pessoas dizerem que temos o poder de escolher a Deus, de decidir acerca da nossa salvação, de escolher o nosso próprio caminho. Mas será que realmente possuímos essa liberdade plena? Ok, reverendo. Esse é um tema que é fácil a gente confundir as coisas, né? Porque se, por um lado, os irmãos podem exagerar na soberania de Deus a ponto de excluir a responsabilidade humana, por outro lado, alguém pode, né? Infelizmente nós podemos entender a liberdade humana como sendo a realidade maior de todas, relativizando a soberania divina, né? E a Bíblia não fala nem de uma coisa nem da outra. A Bíblia fala que Deus é soberano sobre tudo, sobre absolutamente tudo. Ao mesmo tempo, nós fazemos escolhas e somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, a grande questão é entender que as nossas escolhas nunca são feitas de forma neutra, nunca, nunca, nunca. Todo mundo faz escolha todo dia, né? Nós escolhemos estar aqui, daqui a pouco vai terminar, o senhor vai tomar algumas decisões, eu vou tomar algumas decisões. Nenhuma das decisões que nós tomamos surpreende a Deus, porque Deus, né, as escolhas dele são soberanas. Então, a grande questão é entender que, primeiro, as nossas escolhas nunca são livres. Segundo lugar, as nossas escolhas sempre são feitas dentro de um contexto. E esse contexto influencia as nossas escolhas, né? Então, no livro, a gente busca, primeiro, definir os termos, né? O que é... Então, aproveitando aí para o nosso... aquele que está nos assistindo aqui, algumas pessoas não sabem ainda o conceito etimológico dessa palavra, livre-arbítrio. O que significa isso do ponto de vista da teologia? Boa. Livre-arbítrio, uma expressão que é composta, né? Livre-arbítrio. Arbítrio significa vontade, volição. Livre, então, o termo, se a gente for friamente só no termo, etimologicamente, seria a livre escolha, o livre arbítrio, o livre poder de escolha sobre as questões. Isso, é claro, é a definição mais simples. Caminhando um pouco, pode trazer a noção de que as escolhas que nós fazemos são livres, mas livres do quê? Essa é a grande questão que pode causar confusão. Parece, reverendo, que a gente às vezes entende, né, sem refletir muito, que nós somos formados, né, por várias características e uma delas seria a escolha, e como se a escolha pudesse ser algo diferente da gente. Algo que escapa à nossa atenção é o seguinte: eu sou as minhas escolhas. Não tem como separar o Senhor das escolhas do Senhor. Então, quando eu escolho algo, quando eu faço algo, toda a minha vida tá imersa naquilo. Aí a gente lembra, tentando deixar um pouco mais claro, que quando Adão e Eva, quando Adão ele foi criado por Deus, lá em Gênesis 1 e 2, ele fazia escolhas. E as escolhas que ele fazia era influenciada pela constituição dele. Adão foi criado com uma natureza perfeita, santa, sem nenhum defeito. Então, as escolhas que ele fazia eram influenciadas por essa natureza perfeita e santa. Quando o pecado entra na nossa vida, ele vai modificar muita coisa. Então, a ideia é a seguinte: nós não somos livres de nós mesmos. Então, o que significa livre-arbítrio? E aí agora seria a definição mesmo. Uma definição simples e que busca honrar as Escrituras. Livre-arbítrio é a capacidade de escolher contra a sua natureza. Eu tenho uma natureza e posso escolher contra essa natureza. Nesse caso, nós perguntaríamos quem foi a única pessoa que foi criada de forma perfeita, mas poderia fazer uma escolha contra a sua perfeição. O único ser foi Adão. Foi criado perfeito, reto, santo. Mas ele podia fazer uma escolha. Ele podia primeiro escolher corretamente, ele podia continuar obedecendo, mas ele poderia desobedecer. Ele tinha o livre-arbítrio, ele podia fazer uma escolha contra a sua natureza. Tanto é que ele fez, né? Agora, depois que ele cai, a Bíblia deixa bem claro que nós nos tornamos escravos do pecado. Aí a pergunta é: será que a gente tem livre-arbítrio depois da queda? A gente pode escolher contra a nossa natureza? Ou seja, a gente está morto. Morto, eu posso escolher vida? Essa é a grande questão. Então a gente defende que, olhando para toda a Escritura com cuidado, em segundo lugar, olhando para a nossa experiência,
A gente não consegue escolher depois do pecado contra a nossa natureza. Todas as escolhas que eu faço são conforme a minha natureza. Só para esclarecer mais, a diferença entre liberdade e livre-arbítrio? Boa. Se livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolha contra a natureza, liberdade é a capacidade de fazer escolha conforme a natureza. Nesse caso, todos têm liberdade, né? Adão, ele tinha tanto um quanto o outro, né? Vamos só refletir. Adão, em Gênesis 1 e 2, sem o pecado, ele tinha liberdade, capacidade para fazer escolha conforme a natureza. Ou seja, ele poderia continuar obedecendo. Mas ele tinha esse ponto, essa característica, ele tinha um livre-arbítrio. Ele podia fazer uma escolha contra a sua natureza, tanto é que ele fez. Agora, depois de Gênesis 3, nenhum homem mais tem livre-arbítrio, ninguém consegue fazer escolha contra a natureza, mas todos têm liberdade, capacidade para fazer escolha conforme a natureza. Só que tem um detalhe que faz diferença, reverendo. A questão é, como é a nossa natureza? Essa é a pergunta que guia a gente até o final. Todo homem tem liberdade, todo homem escolhe conforme a sua natureza. A pergunta é, como que anda, como que está, qual é o estado da nossa natureza? Se ela é escrava do pecado, o homem continua escolhendo, só que como escravo do pecado. Então esse é o ponto. Então a diferença seria essa. Uma é conforme, a outra é contra. Livre-arbítrio não tem mais. Se essa é a definição, livre-arbítrio não existe mais. Agora a liberdade a gente tem. A liberdade ela é chamada também de livre-agência, é isso? Livre-agência, alguns teólogos chamam de livre-agência. O livre agir conforme a sua natureza. Nós preferimos chamar de liberdade porque é um termo que eu acho que é um pouquinho mais popular, né? Mas o que eu entendo, eu acho que o ponto fundamental desse assunto está aplicado na questão de querer ser salvo ou não querer ser salvo. Ou seja, eu posso escolher a minha salvação, eu posso decidir pela minha salvação, eu quero ser salvo, ou eu não tenho esse livre-arbítrio para escolher a minha salvação. Essa é uma questão que tem lá a sua complexidade, né? Porque a mesma Bíblia que deixa bem claro que não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi, né? Ou seja, quem transforma a nossa vida é Deus, e sem a regeneração a gente está morto no pecado. É a mesma Bíblia que tem várias, né, assertivas, arrependei-vos e crede no Evangelho, né, a essência da pregação do João Batista, a pregação do Senhor Jesus. Então, você tem as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, obviamente, se o homem está morto no pecado e se Deus é soberano e a salvação é pela graça de Deus, Deus é que transforma a nossa vida. O homem estava morto, então o próprio Deus que nos regenera, e o sinal que nós somos regenerados é que a gente responde em arrependimento e fé. Então a gente, em algum nível nós escolhemos, mas sempre depois da escolha de Deus. Se Deus não transformar a nossa vida, se Deus não nos regenerar, nós vamos continuar escolhendo coisas erradas, porque a gente não estava doente, né? Depois do pecado a gente estava morto, então a gente é totalmente dependente de Deus. Mas Deus, isso aí eu estou usando uma linguagem lá do Anthony Huckman, né? No livro dele, que me ajudou bastante aqui, e qualquer erro aqui não é culpa dele, é culpa minha, mas o Anthony Huckman deixa bem claro que Deus não cria seres nem autônomos e nem autômatos. Eu sei que essas palavras não são muito populares, né? Mas nós não somos autônomos, ou seja, lei para nós mesmos. Nós entramos na vida num universo que é governado por Deus. Agora somos robô. Não somos robozinho, não. Então, as duas coisas. Então, a gente escolhe, mas a gente depende de Deus para mudar a nossa escolha. Mas aí não está, por exemplo, na economia divina, na sabedoria divina, para provar que você não tem essa força, essa capacidade de decidir ir para Deus, ele chama, ele coloca para você a responsabilidade, e aí a pessoa não consegue, e aí entra essa questão do agir de Deus, né? Ele que produz o arrependimento, ele que dá a fé, é ele que gera o novo nascimento, a regeneração, a conversão. Exatamente, totalmente dependente de Deus. Então o homem, por exemplo, né, como a gente estava tentando seguir a lógica, Adão, né, e aí cada capítulo ele vai tratar disso, nos primeiros 5 capítulos, né? Antes da queda,
o homem, ele tinha uma natureza santa e ele tinha, Adão, liberdade e livre-arbítrio. Depois, no pecado, o que ele perdeu? Ele perdeu o livre-arbítrio. Ele continua tendo liberdade para fazer escolha conforme a sua natureza. Só que com detalhe, a natureza do homem depois da queda é totalmente depravada. Então, depois da queda, o que o homem perdeu? Ele perdeu exatamente a capacidade de fazer escolha contra a sua natureza. Ele perdeu o livre-arbítrio. Agora, quando Cristo entra na vida de alguém, aí a turma fala, agora restaurou o livre-arbítrio. Nananina, não. Não. Quando Cristo entra na vida de alguém, ele continua tendo liberdade, capacidade para fazer escolha conforme a natureza. Só que agora a pergunta é, como que é a natureza do regenerado? Então, se antes eu era escravo do pecado e não por mim mesmo, eu não conseguia orar, não conseguia amar a Deus, não conseguia obedecer a Deus, agora com a minha natureza regenerada, embora eu peque, eu agora, graças a Deus, consigo fazer oração. Eu agora consigo ir na igreja com alegria. Às vezes, nem sempre eu vou com alegria, mas agora eu consigo fazer uma coisa que antes eu não conseguia. Consigo obedecer a Deus, consigo falar com Deus, consigo amar a Deus. Sinto uma alegria em fazer as coisas de Deus. Então, continua sendo liberdade, só que a natureza minha mudou. E aí uma coisa, reverendo, que a gente provoca, né? Só para refletir ali no livro. Então, os 4 momentos, né? Antes da queda, depois da queda, quando Cristo entra na nossa vida, agora a nossa natureza ela está em processo de santificação, e o 4º estágio seria ser lá na glória. E lá na glória, será que a gente vai ter livre-arbítrio? Aí o que a gente coloca aqui é graças a Deus que não. Lá a nossa natureza, ela vai estar totalmente, aí eu chamo aqui de glorificada, né? O homem continua tendo liberdade, que é a capacidade de fazer escolha conforme a natureza, só que como que é a natureza agora? Glorificada. E graças a Deus que eu não vou ter livre-arbítrio. Lembra da definição? Eu não vou ter, graças a Deus, lá no Novo Céu e Nova Terra, a capacidade de fazer uma escolha contra a minha natureza. Porque se eu tivesse, eu poderia pecar, a obra de Cristo ela não duraria tanto assim, eu voltaria no processo. Aí o que a gente coloca aqui, reverendo, é o seguinte: o estado do homem lá na glória é melhor do que o estado do homem no paraíso. Não que tinha erro no paraíso, até porque o livre-arbítrio não é um erro. Deus que criou o ser humano com o livre-arbítrio. Errado foi o ser humano que fez uso errado do livre-arbítrio. Errado foi isso. O uso que Adão fez do livre-arbítrio, que seria o uso que eu faria também. Então, o termo que a gente usa aqui é que no paraíso nós tínhamos uma liberdade perfeita, perdível. Lá na glória nós teremos uma liberdade perfeita, imperdível. Essa é a grande diferença. Certo. Você está assistindo aí, se você está gostando aí, se inscreva no nosso canal aí, deixe o seu comentário e é um desafio aqui para você ler esse livro, adquirir, porque esse é um assunto que é bem discutido, muitas vezes mal explicado, pouco compreendido no nosso ambiente aí evangélico, né? Há muitas pessoas que elas acham que elas se converteram no momento que elas quiseram, elas tomam as decisões, né? Entendendo que elas são livres no sentido de escolher o espiritual ou não, né? Agora... E reverendo, isso que o senhor falou que é fantástico, porque assim, o senhor um dia foi convertido, um dia também eu fui convertido, e no dia, né, que o senhor foi convertido, o senhor escolheu. A grande questão é que nem sempre eu acho que ninguém consegue, a princípio, fazer aquela reflexão perfeita, voltar, né, no dia da conversão e entender tudo. A Bíblia que vai dar essas informações. No dia que o senhor falou assim, eu creio no Senhor Jesus, seja o meu Salvador, o senhor está escolhendo. Certo. Só que antes houve uma escolha que antecedeu a isso. Né? Agora, como é que fica essa questão da liberdade do livre-arbítrio nas decisões comuns da vida? Sim. Sobre o livre-arbítrio, a gente continua com a afirmação, não tem. Agora, a liberdade, o homem continua tendo, todos nós escolhemos todos os dias. A questão é, em que condições eu faço as minhas escolhas? Por exemplo, a cultura mundana, chamemos assim, né? A cultura caída, enfim, ela prega uma liberdade a partir da desobediência. Ou seja, reverendo Arival, o senhor quer ser livre, quer ser feliz?
Sim. Para com esse negócio de cristianismo, porque isso daí é quadrado demais. Isso Não se reprima. Né? Exato, isso te limita. Isso te limita. Então, quer ser feliz? Seja livre. Quando vem um sentimento, o senhor não se reprima. Coloque para fora, né? Enfim, é a partir da desobediência que você consegue liberdade. A Bíblia diz que é a partir da obediência que existe liberdade. Só que não é a nossa obediência a princípio. É a primeira obediência de Cristo que provoca em nós uma obediência. Você se lembra que Jesus usou, né? Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Exato. Conhecereis a verdade. E a verdade? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual é a diferença entre verdadeiramente serem livres e falsamente serem livres? Existe essa diferença? Assim, basicamente, o pecado, ele cria uma ilusão. Pecado, ele cria um auto-engano, eu me engano e sou enganado pela cultura que é influenciada pelo pecado. Então o mundo diz, desobedeça e seja livre. A Bíblia deixa bem claro, só existe liberdade dentro dos limites de Deus, né? Então, o povo que discorda de Cristo, o povo que perseguia Cristo, certamente acreditava que Cristo não promove liberdade. Que negócio é esse de se querer 6 mil, né? Se vocês querem vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Que negócio é esse de tomar a cruz? O mundo não consegue encaixar obediência e liberdade. O mundo não consegue encaixar serviço e liberdade. A Bíblia diz que só existe liberdade dentro da obediência à vontade de Deus. Então, Cristo deixa bem claro, se eu libertar vocês, vocês verdadeiramente sereis livres. Só que uma questão interessante é que, e o mundo mente pra gente, a cultura mente pra gente, que é possível ser neutro, e a Bíblia deixa bem claro que não existe neutralidade. Ou você serve a Deus, ou você serve a criação, a quem não é Deus, ao diabo, enfim. Eu sempre estou numa relação ou de adoração ou de rebelião. Então eu sempre sirvo alguém. Quando, né, alguém fala assim, reverendo Dorival, esse negócio de cristianismo limita muito a gente. Eu quero liberdade. Na verdade, o que ele está falando, basicamente, eu quero dar vazão aos meus instintos. E aí tem até uma frase que eu coloco aqui do Edmund Burke, que ele diz que a pior escravidão é ser escravo dos seus desejos. Porque os nossos desejos são desordenados. É só Deus que reordena os nossos desejos, vai tirando gradativamente esses desejos sujos e coloca em nós um desejo limpo. Mas é um desejo para servir a Deus. Não tem como fugir. Nós fomos criados para servir a Deus. Se eu amo, eu sirvo. Se eu sirvo a quem eu amo. Né? Então existe falsa liberdade, verdadeira liberdade. Agora, se a gente leva a fundo, aos limites, aos extremos, esse conceito de livre-arbítrio que nós não temos. Sim. Consequentemente, nós não podemos fazer o melhor, o bom, o ideal. Isso não isentaria-nos da responsabilidade de fazer as coisas erradas? Essa é uma pergunta que, né, que sempre é feita, né? Porque a mesma Bíblia que deixa bem claro que nós somos livres, temos essa liberdade, é a mesma Bíblia que deixa bem claro que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Né? É a mesma Bíblia que deixa bem claro que nós somos dependentes. Bom, se eu sou dependente, então, se eu dependo de Deus para tudo, né? Então, na verdade, então é só Deus que faz. Não. Isso a gente pode chegar pela conclusão errada usando a lógica rapidinho. Não. A Bíblia deixa bem claro que todos nós somos dependentes de Deus. Nós somos criados por Deus, já começa por aí. Vivemos num mundo que foi criado por Deus. O ar que a gente respira é de Deus. Totalmente dependentes. Só que a Bíblia deixa bem claro, totalmente responsáveis. Quando eu tomo uma atitude, quando eu cometo pecado, eu não posso nunca. Eu até, de repente, eu posso loucamente falar isso, reverendo. Não tem nada a ver com esse pecado, não. Eu roubei o senhor daquele dia. O senhor deixou a carteira aqui, eu roubei. Mas, na verdade, não foi culpa minha, não, de Deus. É só um louco que fala uma coisa dessa. Então, totalmente dependentes
totalmente responsáveis. Mesmo que a nossa lógica não consiga alcançar tudo isso, biblicamente é isso, e na experiência a gente sabe que é isso, né? Para errar, a gente sabe que é graças a gente. Agora, quando a gente acerta, é graças a Deus. Está gostando aí? Está participando conosco aí? Né? Olha o livro do homem aqui, A Ilusão do Livre-Arbítrio. Ele já chama logo de ilusão, já dá um chute, né? Se você achar que tem o livre-arbítrio, você é um iludido. É o que está dizendo aqui no livro. Então, adquira, porque esse assunto é muito interessante, né? Deixa eu só falar uma coisa, desculpa. Eu acho que todo mundo já acreditou que liberdade... Eu acho que principalmente quando a gente é mais jovem, né? Que liberdade é o quê? Né? Quero fazer 18 anos e, cara, ser livre, né? Sair pro mundão aí. A gente acha que liberdade é a possibilidade de fazer tudo. Não existe isso, nunca existiu. O senhor não consegue fazer tudo, eu não consigo fazer tudo. Liberdade sempre existe dentro de uns limites, sempre, né? A questão é quais são esses limites. O pecado te limita e os limites de Deus, eles são sempre libertadores. Então, eu lembro que talvez tenha sido o reverendo Heber Júnior que falou isso, né? Ou eu peguei isso de uma aula dele, enfim. Liberdade nunca foi capacidade para fazer tudo. Liberdade sempre foi, biblicamente, capacidade para fazer aquilo que é santo, bom, justo e puro. Isso é o que a gente sonha no final das contas. Imagina só se liberdade for capacidade para fazer tudo. Deus não pode ter isso. Imagina só um Deus que peca. Eu não confiaria num Deus desse, que seria igual eu, Senhor. Então, liberdade bíblica é aquilo que a gente um dia vai experimentar no céu, e é aquilo que o Senhor sonha hoje, eu também sonho. Eu só pensar, só falar e só fazer aquilo que é santo, justo, puro, bom e belo. Isso é liberdade. E aí não dá para fazer tudo. É para fazer aquilo que é bom. Né? Em outras palavras, nós somos escravos da nossa natureza, né? Isso. Exatamente. Aí o senhor toca num ponto que tem um capítulo aí que eu sugiro o seguinte: será que existe, reverendo Arival, alguma escravidão boa? Não. Porque escravidão, quando a gente olha para o aspecto histórico, Brasil colonial, mundo romano, é sempre ruim. Agora, Paulo, lá em Romanos, ele começa, me ajuda aí, talvez eu me esqueça, ele diz assim: Paulo, servo de Cristo. E o servo ali é escravo, né? Então, Paulo, guiado pelo Espírito Santo, se chamava de escravo. E a ideia ali é a seguinte: a realidade mais libertadora que existe, até porque se eu sempre estou servindo alguém, ou a Deus, ou ao pecado, ou ao dinheiro, ou a mim mesmo, ou a um ídolo, enfim. A realidade mais libertadora que existe é ser escravo do Senhor Jesus Cristo. Porque imagina só se eu conseguisse hoje, tudo que eu penso, falo, sinto, desejo, faço, eu só expressasse Jesus Cristo, aí eu seria impecável. Eu tenho duas perguntas aqui que eu acho que são importantes. Como a gente pode relacionar as escolhas humanas e as escolhas divinas? Sim. Entra aí no assunto que mexe com todo mundo, que é essa questão de a sua vontade e a vontade de Deus. Para depois a gente entender a relação que há com essa questão de obediência. Esse é outro tema também que a Bíblia, né, trata de alguma forma, mas é um tema... Primeiro, a Bíblia trata, é real, a gente experimenta isso, mas a gente não entende encaixar totalmente pela lógica, né? Porque, de novo, Deus faz escolhas segundo a sua natureza. Ele é sempre justo, bom, santo, soberano. Eu faço as minhas escolhas conforme a minha natureza. Se eu sou ímpio, como um ímpio. Se eu sou cristão, como um cristão. E lá no céu vou fazer como um glorificado. Ponto. Agora aqui, né? A pergunta é daqui, né? O senhor decidiu fazer essa pergunta. Está no script, mas se quisesse ignorar o script, o senhor ignoraria e fazia outra pergunta. Eu estou decidindo também, estou fazendo escolhas aqui e respondendo. E Deus permite tudo isso. De uma forma, Deus permite, já sabia de tudo isso, de uma forma que a gente não entende. Lá em Atos, né? Por exemplo, do ponto de vista prático. Vai lá. Você casou com a Fernanda? Exato. Por uma decisão pessoal ou porque você entendeu que era o que Deus tinha para você? As duas coisas. Ao mesmo tempo. As duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu diria que não é uma ou outra, é uma e a outra. Né? Deus que nos uniu
Eu quis casar com a Fernanda e ela quis casar comigo. Sim. As duas todas essas coisas ao mesmo tempo. Em vários textos da Bíblia, né? Lá em Atos, no comecinho, deixa bem claro que o autor, o Lucas diz, vós o matastes, falando para os judeus. Quem matou Cristo? Nesse texto específico, vós o matastes. Mas isso já tinha sido decidido por Deus. O desígnio divino, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Então, Deus é soberano e nós fazemos escolhas não soberanas, mas fazemos nossas escolhas. E qual o conselho que você daria para uma pessoa, né? Nós estamos aqui falando, tem muita gente crente assistindo aí, o que fazer na nossa vida depois que a gente toma decisões erradas, porque Sim. confiamos nesse falso conceito de autonomia de liberdade, de autonomia Sim. de vontade. Sim. Todos nós já fizemos várias escolhas erradas na vida. Todo mundo já pecou. O que fazer depois de tomar uma decisão errada, né? Depois de uma decisão errada, falando de forma genérica, né? O que a Bíblia nos ensina primeiro que sempre tem aquele gosto, né? No livro eu também faço uma provocação que é a seguinte: o senhor já desejou fazer uma coisa assim? O senhor já desejou uma coisa tão firmemente, achando que aquilo ia te dar liberdade? Quando o senhor fez, o senhor se sentiu escravo? Acho que todo mundo já, né? Você queria aquilo, queria muito aquilo. Não, a Bíblia diz isso, meu pai diz isso, não. Eu tenho certeza que é assim, porque é assim que eu vou ser livre. O senhor fez, segundos depois já passou vergonha. E outra coisa também, um crente lutando contra um pecado. Você está orando, pediu oração, reverendo, ora por mim. Faz uma oração que eu quero me abrir com o senhor aqui. O senhor orou por mim, eu estou orando, eu estou tentando, e às vezes nem sempre é difícil de se desvencilhar disso, né? Aquela provocação. Tenta ficar um dia sem pecar. Quem consegue? Ninguém consegue, porque isso não faz parte da nossa natureza hoje. Sim. A maior prova que a gente não tem livre-arbítrio é que a gente não consegue passar um dia sem pecar. A impecabilidade não faz parte da nossa natureza hoje. Um dia vai fazer. Então, o que a gente deve fazer depois que toma uma decisão errada? Se arrepender. E talvez uma oração que a gente possa fazer é: Senhor, uma oração que tem aqui no livro, faz-me escravo de ti, então serei livre. Porque quando eu ofendi o Senhor, é quando eu quis ser autônomo, que é a essência do pecado de Adão, né? Enquanto ele ouvia a sua voz de Deus e obedecia, ele estava livre. Quando ele deu o ouvido a outra voz e desobedeceu, querendo ser livre, não, ele se tornou escravo do pecado. Então, Senhor, eu ofendi o Senhor, ofendi o próximo, e agora eu peço para o Senhor, por favor, coloca no meu coração, molda no meu coração, um coração que realmente seja liberto para amar o Senhor e servir o Senhor acima de tudo e de todos. Quero pedir a você que está nos assistindo aí, participando aqui desse Arivalcast, desse episódio, que se inscreva aí no nosso canal, no canal do YouTube, no canal do Instagram. Seja um seguidor nosso aqui, seja alguém que esteja aí nos abençoando com a sua companhia, com as suas sugestões, né? Se você tiver alguma sugestão de assunto, você pode mandar também. E muito obrigado aí pela sua audiência e pela sua participação. Ô Nilson, nós estamos chegando na reta final do nosso programa e eu queria lhe provocar um pouquinho no sentido de que qual foi a sua motivação ao escrever o livro? Sim. Explique depois um pouquinho sobre o livro. Tá. Liberdade é um tema assim que de alguma forma eu sempre gostei um pouco, né? Sempre gostei. Por estar em lugares, né? Quando eu estava fazendo faculdade, enfim, era um tema que sempre estava ali nas rodinhas. Certo. E aí eu comecei a escrever de uma forma assim, né? Sem pensar em escrever um livro. Mas quando teve o convite lá do Joãozinho, aí eu comecei a estruturar um pouco mais. E eu lembro, reverendo, que nas aulas de teologia sistemática, principalmente em soteriologia, né, falando sobre a salvação, essa questão, né, de ser escravo do pecado, ser liberto por Cristo, você está querendo acertar, lutando contra o pecado, mas às vezes não se vê sendo vitorioso. Que tipo de liberdade Cristo conquistou na cruz? Essas são coisas assim que sempre ficavam na cabeça, né? Então, o livro do Anthony Huckman, lá, o Salvos pela Graça, e principalmente o Criados à Imagem de Deus, foram livros assim que me influenciaram bastante
E eles que me motivaram um pouco a escrever sobre isso daí. E eu sempre gostei muito de música, né? Gosto muito de música. E várias dessas músicas, né, de uma maneira assim, embora às vezes o aspecto musical seja interessante, as letras, por mais que as pessoas, né, que sejam pessoas aí que todo mundo gosta, tem sucesso assim no mundo todo, mas é de uma ingenuidade assim, sabe, de achar que liberdade, faça o que der no seu coração. Então, como que uma pessoa tão, a princípio, inteligente, que escreveu tanto, possa acreditar no seu coração? Então, para entender essas questões, aí eu fui esboçando o livro. Eu me lembro que uma música que a gente cantava na minha mocidade era que ser livre era vestir uma calça azul e desbotada, né? A questão do jeans, né? Quando começou. Sim. Tem um quê de rebeldia, né? É mais ou menos isso aí. Exato. Agora, uma coisa que me impressiona também é que nós, os crentes, mesmo sendo já convertidos, nós temos uma luta, porque nós deixamos de ser escravos nós fomos libertos da escravidão do pecado, mas o pecado está dentro de nós ainda. Sim. Habita em nós. Ainda Como é que trabalha isso? Como é que podemos relacionar essa presença do pecado, sem ser escravo do pecado, mas essa presença cria em nós também ainda um desejo que precisa ser mortificado. Exatamente. Etc. Primeiro lembrar que só luta quem é cristão. Quem não é cristão não está lutando porque é totalmente escravo. Então, embora a luta, no momento da luta, seja algo assim angustiante, e às vezes, dependendo da luta, quando a gente está perdendo, né, naquele recorte que parece que a gente está perdendo, às vezes a gente até duvida da fé, né? Quando a gente cai e depois cai de novo. Então, primeiro, lembrar que nas Escrituras nós somos ensinados que a luta talvez seja com certeza é um dos grandes sinais que nós somos cristãos. Segundo, é lembrar daqueles 3 tempos da salvação que eu coloco aqui, que o senhor já pregou aqui na igreja várias vezes, o reverendo Hernandes também, né? No passado, nós já fomos libertos da escravidão do pecado. No presente, estamos sendo libertos do poder do pecado. Se a pergunta é, o pecado tem algum tipo de poder na nossa vida? Claro que tem. Se não tivesse, a gente não pecava. Mas não é o poder escravizante. Já fomos libertos da escravidão, estamos sendo libertos do poder e futuro seremos libertos da presença do pecado. Então, isso aqui não é só, né, um joguinho de palavras bonito. Isso aqui pode dar esperança, pela graça de Deus, para a nossa vida. A gente ainda está numa luta. Impecabilidade não vai ser uma característica nossa do lado de cada eternidade. Não, porque tem muita gente que está nos assistindo, muitas pessoas, elas não conseguem trabalhar bem essa questão do recomeçar dentro da luta contra o pecado. Exato. Tem muita gente que peca, às vezes peca de novo, aí passa um tempo sem pecar e peca de novo aquele mesmo pecado. E essa pessoa muitas vezes se entrega dizendo, não tem jeito, como é que eu sou livre do pecado se eu caio no pecado? Exato, essa é uma pergunta assim, que angustia. Como, né? Que eu fui livre se eu ainda peco? Você foi livre da escravidão. Está sendo livre do poder. E quanto mais perto da palavra, quanto mais perto da igreja, ouvindo a palavra, uma igreja sadia, quanto mais perto de Deus em oração, quanto mais perto de Cristo, aos pés da cruz, você vai experimentar pela graça de Deus poder para continuar lutando. Com a certeza de que um dia escravidão já ficou para trás, um dia poder vai ficar para trás e um dia a presença vai ficar para trás. Lá nos novos céus, aí sim, nada de pecado. Essa seria a diferença fundamental entre o crente e o descrente. O descrente, o prazer dele está no pecado. Na vida do cristão é um incômodo, é uma coisa que incomoda. Exato. Mas o poder que nos libertou da escravidão, ele continua operando nesse processo. Continua. De tal maneira que eu peco, mas eu me levanto. Exato. É isso? E eu preciso mais da presença do Espírito Santo, eu preciso me encher, né, buscar o enchimento do Espírito Santo, porque quanto mais, aqueles paradoxos, né, reverendo? Quanto mais eu estou longe da Bíblia,
eu acho que eu sou bom, né? Porque o meu parâmetro passa a ser o senhor, passa a ser o outro, passa a ser eu, passa a ser a gente. Bom, perto do reverendo Dorival, não, ele é melhor do que eu porque ele é pastor, enfim. A gente começa a se comparar. Agora, quanto mais perto da Bíblia, ela vai mostrar o quão ainda a gente está aquém, mas o quão em Cristo a gente é aceito. Então, tem que estar perto da pessoa, da obra de Cristo, para a gente tirar esse peso, né? Saber que eu só sou aceito por Deus pela obediência perfeita dele. Mas tem uma coisa também, quando a gente luta com os vícios, né? Sim. Como é que vocês chamam? Os pecados intocáveis. Pecados escravizantes. Esses termos escravizadores, aí, escravizadores, etc. Nós temos também, segundo Romanos capítulo 8, a presença do Espírito Santo, que Exato. além de ser um poder vivificante, Exato. é um poder mortificante. Exato. Então, não existe pecado que eu não possa vencer. Exato. No poder do Espírito Santo, é isso? Exatamente isso. No poder do Espírito Santo, nós temos mortificar o pecado. Você é viciado em pornografia, você é viciado em droga, você é viciado em comer demais, o que for. Se você é crente, você tem o poder operante de mortificação, né? De fazer com que esse pecado seja aniquilado, não na sua força, né? Mas na força do Espírito Santo. Você luta, mas na força do Espírito Santo. E quando vencer esse pecado, né? Outras facetas virão. Até porque, né? Imagina só, você venceu o pecado, vence todos. Não, isso não existe. Né? A ideia é que você está progredindo, até porque provavelmente o grande sinal de santificação, de progresso na santificação, vários autores afirmam isso, é humildade. Então, se eu estou achando... essa semana eu acho que eu não pequei tanto, o senhor confidenciou os 2 pecados. Se eu fico orgulhoso, calma aí, o senhor que caiu em pecado está mais humilde e eu que não pequei, estou orgulhoso, está alguma coisa errada aí. Então, Deus, graciosamente... O senhor vai vencer vários pecados, mas porque ele te ama, ele vai mostrar ainda facetas do Arival que ainda estão aquém. Não, deixa escondido. Não, revela não, que é perigoso. Não, vai mostrar para o senhor, o senhor vai lutar. Todo mundo, né? Cada um tem os seus pecados. E uma coisa que é importante é que, depois de libertos da escravidão, mesmo tendo a presença, nós podemos ter vitória. Sim. Né? E Deus, ele é fiel, né? E não permite que a tentação, muitas vezes, venha além das nossas forças. Ele sempre dá um escape, né? Para a gente poder vencer essa tentação. Mas, Dilson, é um prazer, um privilégio muito grande. Eu acho que esse livro, né? A Ilusão do Livre-Arbítrio, é uma grande contribuição, não somente teológica, mas também prática, para resolver esses dilemas que a gente tem. Né? Sou livre, não sou livre? Não fui eu que pequei, foi o pecado que está dentro de mim, a carne é fraca, não sei o quê, tem tantos, né? Sim, jargões aí. Jargões e etc. Então, esse livro eu acho que vem, assim como o de Lutero, né? A escravidão lá. Esse livro vem contribuir aí para ajudar as pessoas a tratar dessa matéria. Eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais. Sim, né? sim. Quero primeiro lhe agradecer por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Quero te agradecer, né, pela contribuição que você está dando aqui para nós, que esse é um assunto de extremamente prático que a gente precisa encarar no dia a dia da vida cristã. Deixa eu só citar um detalhe aqui, reverendo. Eu que agradeço a oportunidade, né? O senhor que me deu essa oportunidade, agradeço. Quero só ler 2 Coríntios 3,17, né? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ou seja, não é uma liberdade neutra. É onde tem, o senhor estava falando, onde tem o Espírito do Senhor, aí existe liberdade. Onde não tem, é falsa liberdade. Tem uma frase que eu uso aqui, que eles colocaram aqui no canto aqui da página, né? Por mais paradoxal que seja, por mais contraditório que seja, né? A verdadeira liberdade só existe dentro de certos limites. E são esses limites que garantem que aqueles que vivem são libertos. O mundo diz que liberdade é ausência de limites. Isso é uma grande mentira, porque o pecado te limita. O Deus deixa bem claro, dentro da minha vontade, aqui dentro eu garanto liberdade. São os libertadores limites de Deus. No finalzinho eu tento, fazer algumas aplicações. Por que isso é importante no aconselhamento? Por que isso é importante na pregação, na missão, né? A igreja de Pinheiros é uma igreja missionária.
A missão da igreja é pregar o libertador Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que fala do libertador, da verdadeira liberdade que só existe em Cristo. E termino com uma frase lá do Tim Keller, né? O Evangelho, ele nos liberta de uma lei para uma outra lei. Ele nos liberta, né, da lei da escravidão para uma lei realmente da liberdade. Então, você sempre vai servir alguém. Servindo ao pecado, você sabe que você é um escravo. Servindo a Deus é a realidade mais libertadora que existe. Deus abençoe, obrigado, reverendo. Espero aí. Leia o livro, né? Faça aí as análises, as críticas aí para a gente melhorar numa segunda edição. Gente, muito obrigado aí pela audiência. Até o próximo episódio do Arivalcast. Um grande abraço. E aí você gostou desse conteúdo? Se inscreva no canal para você receber mais conteúdos como este. Se inscreva aí.